Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem Futebol no ar. No vídeo de hoje nós falarmos a respeito dos estaduais, sim, campeonatos estaduais, algo bem exclusivo do nosso futebol aqui. Estão prestes a começar, alguns deles já até começaram. A gente tem diversos jogadores aí no radar da seleção brasileira disputando Carioca, Campeonato Gaúcho, Campeonato Paulista. Mas será que esses jogadores não saem um pouquinho atrás dos jogadores ditos europeus? Por conta do nosso calendário e também por conta dessa competitividade que a gente sabe que é mais baixa nesse início de ano no futebol brasileiro. Eu tô aqui com meu parceiro Leandro para a gente falar a respeito desse tema, mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo nesse, que é o canal que fala de torcedor da seleção brasileira para torcedor da seleção brasileira. Se você ainda se importa com a seleção, deixa o botão de joinha para ajudar a gente e se inscreve, porque aqui é o lugar certo para vocês. Bora rumo ao Hexa em 2026. Leandro, primeira pergunta que eu quero te fazer é exatamente isso que eu falei na introdução do nosso vídeo. A gente sabe que os campeonatos estaduais são de nível um pouquinho mais baixo. Com exceção dos clássicos, os jogos acabam não exigindo tanto assim de jogadores que têm certa expectativa de chegar à seleção, ainda mais agora com a chegada do Dorival. Jogadores como Pedro, Gabigol, alguns selecionáveis ali do Palmeiras. Você acha que eles saem um pouquinho atrás por conta do nosso calendário aqui no futebol brasileiro? Fala, galera. Grande abraço a todos. Léo, acredito que sim. Acredito que esses jogadores eles têm um pouquinho, né, de atraso ali referente a ritmo de jogo, a intensidade de jogo, por ser, né, início de temporada já, né, aqui no Brasil, e esses campeonatos não exigirem muito tecnicamente, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Brasileirão, o Copa do Brasil, que quando vai afunilando a gente precisa, se o time quer ganhar, eles vão querer dar o sangue, né? Mencionando aí um pouco, fazendo um paralelo ao comentário desses dois jogadores em específico, o Pedro e o Gabigol, né? O Flamengo ele tem esse planejamento de começar às vezes com um time alternativo, depois voltar a todo vapor, ou se não, começa com o time principal, quebra esse ritmo, viaja, faz uma pré-temporada, volta, e até pegar o ritmo de jogo de novo do campeonato demora um pouquinho. Então, esses jogadores podem sentir um pouco de dificuldade, né? E acabar sendo até um pouco atrasados ali, serem lembrados do Dorival. Mencionando agora o Dorival, Léo, como ele já teve diversos times aqui em suas mãos, sendo treinado por eles aqui no Brasil, então ele sabe mais do que ninguém como que funciona esse início de temporada no Brasil, né? Então talvez ele olhe com mais carinho, né, leve em consideração esse início de campeonato e pode dar um voto de confiança ali por ele já conhecer o jogador, mas é difícil porque se trata de seleção, e a seleção você tem que ter os melhores na melhor condição, né? Agora a gente pode enxergar o copo um pouquinho mais cheio. Já que a gente enxergou ele vazio, vamos tentar pensar sobre outra ótica. A gente está falando de um campeonato paulista onde o nível técnico é muito mais baixo e é muito mais fácil, quem sabe, você se destacar. Você acredita que o fato do campeonato estadual ser de um nível técnico mais baixo facilita também a chegada de alguns jogadores aí para a seleção brasileira, por exemplo? Facilita porque tecnicamente o campeonato ele não é muito dos melhores, né? E aí alguma peça ou outra pode acabar se destacando e assim ganhando destaque lá com a comissão técnica da seleção brasileira, Léo. Então, acredito que alguns nomes que não estejam nem no nosso radar como torcedor podem acabar nos surpreendendo e estando ali no radar, não só dos torcedores, mas como da comissão técnica, né? Alguns jogadores, por exemplo, do Palmeiras, que a gente acaba não postando, alguns jogadores do próprio São Paulo, né? A gente não sabe, porque era o ex-time do Dorival, jogadores do Flamengo, jogadores do Inter, jogadores do Galo. Então a gente sabe que o campeonato estadual, querendo ou não, ele tem um nível de tecnicamente mais baixo, e outros jogadores que não estavam sendo selecionáveis podem acabar se tornando selecionáveis se eles se destacarem lá. Recentemente a gente fez um vídeo a respeito de alguns jogadores que poderiam ganhar espaço com o Dorival na seleção brasileira. O Leandro, por exemplo, ele citou aqui pra gente Murilo, zagueiro do Palmeiras, atual campeão nacional e que joga muita bola. Mas imagina o seguinte cenário, Leandro. Hoje, amanhã que seja, o Murilo tá ali enfrentando o Neilton Show diante do Água Santa, no Allianz Parque, ou até jogando fora de casa, que seria mais bizarro ainda. E aí, daqui uma semana, ele que foi convocado, na nossa situação hipotética, tem que enfrentar um Harry Kane da vida. A gente sabe que teremos aí pela frente jogos contra a Espanha e a Inglaterra. O torcedor brasileiro sempre cobra, né, que a seleção jogue amistosos mais competitivos, mas aí a gente tem um pouquinho desse choque que eu acho que vai prejudicar esses jogadores em questão. Só que, mais uma vez, enxergando o copo meio cheio, a gente sempre tem aquela pessoa que fala, cara, esse é o momento certo de convocar. Harry Kane não vai saber quem é tal jogador, vai ficar perdido, a gente pode surpreender, por que não? É verdade, Fazendo um pouco é de um verdade. paralelo aí com essa questão da surpresa,
Você tem algum jogador que você acha que, na temporada passada, ele começou ali bem, mas não teve tempo suficiente em alto nível para ser chamado para a seleção. Agora, com essa transição, ganhando algumas oportunidades a mais, ele pode, de repente, explodir? Eu vou citar alguns exemplos aqui para você só ter uma ideia de algumas coisas que podem acontecer. De repente, o Endrick, a gente sabe, ele vai jogar o pré-olímpico agora, então não vai ter muito tempo aí de Palmeiras jogando um campeonato paulista, mas você acha que para jogadores nesse estilo mais ou menos dele, é importante esse segundo ano consecutivo contra adversários mais fracos, para você, de repente, explodir e ter uma sequência na competição? Quem são jogadores que você acha que podem vir a ser selecionáveis a partir do momento em que eles se destacam no campeonato estadual? Bom, Léo, dentre os nomes que eu posso cotar aqui, estão nomes que eu já cogitei lá atrás, que poderiam ser já selecionáveis nessas primeiras convocações do Dorival, né? Eu vou mencionar um nome aqui que ele não precisou mostrar no estadual que ele é bom de bola, ele mostrou simplesmente no Brasileirão com a arrancada do Galo, que é o Paulinho. O Paulinho, se ele se destacar no estadual, não vai fazer diferença, porque ele já se destacou no Brasileiro, né? Jogando o fino da bola na reta final e levando o Galo ao maior topo ali, né? Dentre os melhores do campeonato, numa arrancada, né, absurda junto com o Filipão ali. Então, o Paulinho com certeza pode ser um nome que se destacando no Campeonato Mineiro com o Galo, ele pode receber oportunidade. Eu vou linkar também com outro nome, descendo um pouco lá para a região sul do Brasil, o Alan Patrick. Alan Patrick foi o principal nome do Internacional, na minha visão, na temporada passada, com assistências, gols, e jogando no Campeonato Gaúcho, tenho certeza que ele vai se destacar, porque ele é muito diferente, né? Até falando do próprio plantel do Internacional. Então, acho que o Dorival pode olhar com carinho para o Alan Patrick também, que já foi convocado algumas vezes ali para a seleção brasileira, bem esporadicamente mesmo, porque eu não consigo nem lembrar a última vez que ele foi convocado. Então, o Dorival ele pode... que o pessoal falava. Exatamente, aquela leva de brasileiros do Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia, com Douglas Costa, Tyson, Marlos, Alan Patrick, Alex Teixeira, é isso que eu estou lembrando aqui, né? Fernando, o volante, Fernandinho. Então, o Alan Patrick ele pode ganhar esse destaque, né? E voltando um pouquinho aqui para a região sudeste, né? Falando de Rio de Janeiro e São Paulo, mais precisamente. Começando por Rio de Janeiro, eu acho que algum jogador do Flamengo pode ganhar algum destaque. E se algum jogador do Corinthians, do Santos, se destacarem, pode com certeza ser selecionável nessas convocações. E agora eu vou pintar aqui para você um pouco do cenário que a gente vive, só para a gente demonstrar o quanto que a CBF sabota a própria seleção deles. A gente teve aí, né, o Dorival na sua entrevista coletiva falando muito sobre resgatar o orgulho de torcer para a seleção brasileira. E eu acredito que o caminho mais fácil para você resgatar esse orgulho é jogando um pouco para a torcida. O que a torcida quer? Uma seleção brasileira que represente os clubes do Brasil. Todo torcedor quer pelo menos um jogador ali do time que ele torce para ter um motivo para acompanhar a seleção. Mas teremos Inglaterra e Espanha pela frente, aí de repente o Dorival fala, caramba, não dá para eu convocar esses caras. Eles estão jogando campeonatos estaduais, o nível não é tão alto e a gente precisa vencer esses jogos, que são grandes, não só vai ajudar a gente a recuperar a nossa confiança, mas vai também dar um fôlego para o que vem pela frente. Depois desses dois amistosos, quando o Campeonato Brasileiro estiver ali no seu início, a gente vai ter mais um amistoso contra o México e outra seleção que a gente ainda não tem definido. Meu ponto é, tendo isso em vista, a gente só vai ter apenas uma convocação para a gente testar alguns jogadores aqui do cenário mais nacional. Estou mostrando para vocês o quanto que a CBF acaba se sabotando por conta desse calendário, por conta de politicagem para poder encaixar esses jogos aí de campeonatos estaduais e como isso pode prejudicar a seleção brasileira também. Tendo todo esse pacote, esse contexto aqui que eu passei aqui para você, Leandro, você acha que o Dorival pode nem convocar alguns jogadores aqui que jogam no Brasil nesse momento e, consequentemente, eles serem prejudicados, porque na próxima convocação a gente já vai estar em cima da Copa América? Eu vou citar só alguns exemplos aqui para vocês. Sim, eu acho que o Dorival vai chamar alguns jogadores aí do topo do futebol brasileiro. Mas, às vezes, aquele nome ali que ele só queria dar uma oportunidade, olhar só ali um pouquinho mais de perto, em um treinamento, coisa do tipo, acho que esse jogador vai ficar para trás. Com certeza, Léo. Olhando com esse olhar agora, né, consegue perceber o quão está perto, né, uma convocação, ou seja, o Dorival ele vai ter que quebrar a cabeça, mas já tendo uma pré-definição, o quão perto está essa convocação
para os jogos importantes, para a gente resgatar essa vontade de sentar no sofá, fazer uma pipoca e falar, cara, eu vou assistir o jogo do Brasil, que hoje é Brasil e Inglaterra. Ah, mas é um amistoso, não vale nada. Vale para a gente resgatar esse orgulho, vale para o torcedor acompanhar de perto a evolução que a seleção precisa ter com esse primeiro pontapé com o Dorival. Acredito que alguns nomes, por serem dois jogos difíceis, em sequência, podem ficar de fora, principalmente do Campeonato Brasileiro, porque a competitividade na Europa já está acontecendo no meio de temporada, e aqui a gente está só iniciando os projetos ainda com o estadual, que se comparado assim é mesmo nível com uma segunda, terceira divisão da Inglaterra, vamos supor. Então a gente precisa entender realmente que o Dorival ele vai dar prioridade para aquela galera que já está com um ritmo de jogo legal, que já está com uma condição física melhor, que já está a todo vapor na Europa, principalmente os tops, os times tops das principais ligas, do que ele vai olhar um pouquinho aqui para o Brasil e ver um ou outro. Claro, se ele sentir carência em alguma posição e que alguém da Europa não consiga suprir ou está lesionado, ele pode olhar para o Brasil. Mas oportunidade mesmo, se esse cara vai ganhar no jogo, acho difícil. Se o Dorival conseguir convocar 11 jogadores ou 17 jogadores contando com o banco, sendo da Europa, já com um ritmo de jogo melhor, tenho certeza que ele vai priorizar essa fase, Léo. Conta aí pra gente, pessoal, nos comentários. Você tá empolgado para esses campeonatos estaduais? A gente sabe que essa empolgação vai depender de que time você torce, mas quando a gente fala a respeito de seleção brasileira, você acha que essas competições atrapalham nas oportunidades dos jogadores para o futuro dessa nova seleção? Vocês acham que atrapalha a seleção brasileira? Porque, sei lá, algum jogador que atua aqui no Brasil é imprescindível, extremamente importante pra gente ganhar. Da Espanha, Inglaterra, México, ou então vencer a Copa América? A gente sabe que esses jogadores vão sair um pouquinho atrás dos jogadores europeus por conta desse contexto e eles vão ter que correr atrás do tempo perdido nesses campeonatos estaduais que, na minha visão, já deveriam ter acabado. Muito obrigado pela audiência de todos, espero que vocês tenham deixado o like, muito obrigado mais uma vez e falou!